Viu só, doutor Gattai? Eu não imaginava. Olha, essa última fez uma cara tão estranha, né? Assustador. Ó, famosas vítimas do teste do sofá. Não é bem vítima, né? Mas enfim. Bom, hoje, doutor Gattai, que é cardiologista, está com a gente. Vamos falar sobre o coração dilatado. Coração dilatado e coração grande? É a mesma coisa. É a mesma coisa? O nome médico é cardiomegalia. Cardio de coração, megalia de grande. Isso daí tem a ver com o que a gente fala do coração fraco. Isso tem muita gente que faz uma confusão grande, Kátia, que é a seguinte: doutor, o médico falou que meu coração está fraco. Por quê? Porque está batendo a 60. Não, isso é lento. É diferente de fraco. Isso, meu coração bate 60 vezes por minuto, 70 por minuto, é a frequência cardíaca, quantas vezes ele bate por minuto. A tal da força do coração é medida pela capacidade do coração de ejetar sangue. Então, tem a próxima imagem, a gente sempre mostra. O coração é uma bomba que ele vai bombear 100 ml por vez, 100 ml por cada bombeada mais ou menos, a cada vez. Isso daí, 60 batidas dá 6 litros de sangue. Então, o coração fraco é o que não manda 50 ml por bombeada. Bem pouco. Bem pouco. A gente trouxe um vídeo para a gente ver. Trouxe um vídeo, na verdade esse vídeo é para explicar para a gente o seguinte: a circulação que a gente aprende na escola, tem a grande circulação, a pequena circulação. Isso vai fazer entender o seguinte: aqui o sangue vem dos pulmões e sai pela aorta para o corpo inteiro. E esse coração tem que bombear com uma pressão boa para chegar o sangue até lá embaixo. E ele volta pelo lado direito do coração, pelas veias, e vai para o átrio todo cheio de gás carbônico para ir para os pulmões oxigenar. Que vai filtrar, vamos dizer assim. Que vai trocar o gás carbônico pelo oxigênio. Então, é aqui que está o pulo do problema. Quando o coração não consegue bombear direito, começa a acumular sangue cheio de gás carbônico nos pulmões. E o sintoma principal do coração fraco, dilatado, é a falta de ar. Então, agora quando se fala em coração dilatado, as pessoas pensam na doença de Chagas, que o coração fica grande. No Brasil, por muitos anos, o número 1 foi a doença de Chagas. Então, ali, a doença, dá licença, só pegar aqui, então. O nosso músculo, o nosso coração, o lado esquerdo, cadê onde é que a gente está aqui? Aqui, ó. O lado esquerdo do coração, ele está bombeando sangue para o corpo inteiro. E é um músculo grosso. Se esse músculo ficar fraco, fino, ele não consegue contrair. Quer dizer, ele não consegue chegar a dar aquela pressão necessária. Não mexe, porque quando ele mexe pouquinho. O que é a contração? A fibra, ela encurta. Ela encurta e faz com que faça a bomba. Na doença de Chagas, o músculo fica fraco, o músculo não consegue contrair. E cada vez mais a fibra vai esticando e não consegue contrair. Então, dilata, por exemplo, um ventrículo esquerdo normalmente tem 55 milímetros, 5 centímetros e meio. No indivíduo com o coração dilatado, chega a 7 centímetros, 7 centímetros e meio. Gente. E aí, quando ele contrai, o problema é depois. Na hora que ele contrai, se ele conseguir contrair mais ou menos 55% do que ele estava, ou seja, se entra 100 ml de sangue no meu coração e eu consigo jogar 55 ml para frente, tá bem. Mas se ficar abaixo disso... Tá fraco. Tá fraco e vai dar falta de ar, porque vai chegar pouco oxigênio em todo o corpo. Então, inicialmente falta de ar, mas depois pode ter complicações até sérias, não pode? De alguns órgãos? Por exemplo, aí você vai perfundir mal o rim, você vai perfundir mal o cérebro, e aí vem as complicações no restante. Mas o problema é que a qualidade de vida desse indivíduo fica muito ruim. Fica baixíssima, né? A gente tem 4 níveis de disfunção dessa do coração. O nível 1 é aquele indivíduo que não tem sintoma nenhum, mas o coração já está um pouco fraco. Então, quer dizer, ele não sente diferença nenhuma, não procura o médico. Então, aí, onde que eu detecto que esse coração está fraco? Qual é o exame que fala a fração de ejeção? É o ecocardiograma. A gente tem uma imagem, se precisar. É só para lembrar o que é o ecocardiograma. E, na verdade, é a última imagem que a gente tinha, que é o ultrassom. O ecocardiograma é um ultrassom do coração feito por um cardiologista. E quando o coração dilata e muito, o sangue fica andando devagar lá dentro. Isso propicia a formação de coágulos. E aí pode ter um AVC. Exatamente. Então, porque o sangue que está saindo aqui do ventrículo esquerdo está indo para a carótida, para o cérebro, para o braço
até para a perna. E como você disse, um AVC a gente pode ter em qualquer lugar. Qualquer lugar. E aí, na verdade, o AVC em qualquer área do cérebro. E a obstrução pode ir em qualquer lugar do corpo. Mas às vezes a gente fala assim, não, o AVC acontece só em determinada região do cérebro. Não, né? É que, na verdade, você vai ter, por exemplo, devido à curvatura das artérias, um coágulo vai ter mais facilidade para a direita ou para a esquerda, que nem quando você engasga com alguma coisa no pulmão. Mas o interessante é que essa dilatação cardíaca vai gerar também uma arritmia, chamada fibrilação atrial, que é muito comum hoje em até quem não tem doença alguma, e dilata o átrio e forma coágulo no átrio. Também mais uma fonte de coágulo. Então, pacientes graves que têm dilatação do átrio, dilatação do ventrículo, que têm doença de Chagas importante, ou a gente fala das outras causas, tem que tomar anticoagulante. Não tem jeito, é para a vida toda, né? O que é que causa isso? Então, você falou das Chagas. A doença que mais faz o coração dilatar e enfraquecer é o infarto. Ou infarto agudo, que pegou o indivíduo e entupiu uma artéria agudamente e de repente faz uma lesão grave, né? Ou infartos pequenos que vão ocorrendo ao longo do tempo. E que a pessoa não percebe que teve. Quando ela vai fazer um eletro, ela fala, você já teve um pequeno infarto. Né? Então, até aproveitar, dar parabéns pelo teu programa, pelo seguinte, a gente conversou da última vez aqui sobre angina. Foi. Dor no peito, que é de origem de coronária entupida. E aí eu comentei que o diabético não tem sintomas muito claros. E um paciente que teve um mal-estar, uma canseirinha de manhã, quase 80 anos de idade, viu o programa e falou, ele é diabético, ele falou, não estou bem. Lembrou do que a gente conversou? E aí correu para o médico? Foi para o hospital. Que bom! A sorte dele foi que ele não chegou a infartar. Ele estava com uma artéria gravemente entupida, foi detectado em tempo, foi feito um tratamento, uma angioplastia no caso, poderia ter sido uma cirurgia, mas deu sorte de poder fazer angioplastia para aquela lesão e não teve o infarto. Porque se ele tivesse, ia, selar o diagnóstico de que esse coração ia ser normal. Você sabe que tem um amigo meu que sofreu um infarto e não teve nada de dor. Ele tem uma resistência grande à dor. O que ele disse? Que sentiu, sabe assim, uma zonzeirinha? Falou, vou embora para casa que eu não estou ficando legal. No que estava indo embora para casa, começou a dar um suador diferente. Diz que era um suor meio gelado. Sabe como parece que tem a descarga de adrenalina? Ele correu e falou, mulher, vamos para o hospital que eu estou tendo infarto. Mas não tinha dor no peito. Não tinha aquele formigamento no braço. Não tinha nada disso. Era só um suador. Ele falou, mas esse é um suador diferente. Quando a gente conversou da angina da outra vez, eu falei assim, a pessoa que está com aquela dor no peito, aquela sensação de um peso, um aperto, ela tem pânico. Dá uma sensação, eu nunca tive uma dor dessa, tem alguma coisa que está errado. Mas o diabético não é assim. Então, e o bom é assim, a gente tratar das coronárias antes dela entupir e dar um infarto, porque na hora que dá um infarto, que o músculo dilata e enfraquece. Vou te informar uma coisa, diz que 50% da população que tem diabetes, isso é diabetes tipo 2, não imagina que tenha, porque não faz exame. Outro dia eu peguei um caso desse, exatamente isso. O indivíduo estava assim, super saudável, nunca vai em médico, não sente nada. A glicemia dele estava 300 e tralalá, assim, o triglicérides 900. Nossa Senhora! Então, e ele, assim, estava bem, né? Estava ótimo. Ele tinha perdido peso recentemente, só que ele perdeu peso porque o diabetes estava descompensado. Não foi porque ele fez alguma coisa, atividade física? Então, só que assim, eu comentei para ele isso que a gente fala sempre. Quando você faz o diagnóstico de diabetes, às vezes você tem 5 anos já de diabetes naquele indivíduo. Já tem comprometimento, às vezes. Como que eu vou saber? Por um exame simples, que é o exame de fundo de olho. Vai lá no oftalmologista, ele pega uma lente, uma luz forte e olha no teu olho e vai ver se sua retina já tem hemorragia, se tem inflamação. Outro exame que vai dizer também o tempo do diabetes e da hipertensão é o exame de proteína na urina. Aliás, esse paciente... Qual que é o nome? Microalbuminúria. Na verdade, assim, nos rins não sai proteína, não sai glicose. No indivíduo normal. Quando ele tem lesão nos rins, aí sim aparece a proteína. Essa lesão é porque a pressão está alta ou essa lesão é por conta do diabetes. Então, o que acontece para o paciente? Ele vai urinar e faz espuma, porque a proteína gera espuma. E esse paciente falou que estava fazendo espuma na urina. Quer dizer, ele já tinha proteinúria.
E não sabia porque nunca tinha feito um exame. Não tinha feito nada, mas você achou até que estava errado. 300 e tralalá de glicose, 900 e tanto de triglicérides. Qual que é a relação da glicose e triglicérides? Você lembra? Não lembro qual Porque tem triglicérides é gordura no sangue, colesterol também. Mas dizem que o triglicérides vem uma gordura que vem também através do açúcar. Basicamente através do açúcar. Então, como ele está com a glicose e o açúcar péssimo, ele foi lá. A glicose é reversível. O triglicérides também. O colesterol não tem nada a ver com isso. O colesterol é fabricado à noite, quando você está dormindo. Então, independe. Esse mesmo indivíduo que está com 900 de triglicérides pode estar com colesterol normal. Porque depende da genética dele. E a gente às vezes associa o colesterol ruim elevado, o LDL, com o problema de diabetes, com o problema de triglicéridos, são coisas distintas. Tem uma coisa comum. Além, a gente tem um HDL colesterol, que é o bom colesterol, começa com a letra H de honesto, limpa o sangue. E tem o LDL colesterol, que é o L de ladrão, que é o que entope as artérias. O triglicérides, em geral, prejudica o HDL. Então, você vai pegar um indivíduo com 900 de triglicéridos, vai ter 20 de HDL. Sabe quanto está o meu HDL? 90! Mas você é atleta, a sua genética foi boa. A minha genética ajuda. Mas 90, quando mulher, para chegar a 60 é difícil, né? Aproveitando e falar aqui, assim, fator de risco para você ter um infarto. Essa semana eu atendi um rapaz de 50 anos, foi jogador de futebol e fez 4 stents, 4 desentupimentos de artéria em 2 anos. Aquela molinha. Em 2 anos, 4. Aí, primeira coisa que eu falei, cigarro. Falou, não, nunca fumei. Aí eu fui pro colesterol. Ah, mas meu colesterol não é alto. O HDL dele é 24. Nossa Senhora. Então, o bom colesterol baixo, né? O total era 170, mas o HDL dele de 24, se não me engano, o primeiro LDL dele era 130, estava dando 6 bandidos para cada mocinho. Quer dizer, 6 bandidos para cada mocinho vai acabar te matando. Vai entupindo, né? Que até 2 a gente dá conta. Mas 6 não. Temos mitos e verdades e perguntas também de telespectadores. Vamos ver? Primeiro as dúvidas de telespectadores que chegaram para a gente. A primeira é da Regiane de Louveira. Eu já tenho muita falta de ar. Pode significar que estou com cardiomegalia? Então, eu comentei que o primeiro sintoma e mais importante da cardiomegalia é a falta de ar. Mas tem outra coisa, como o coração está devagar para bombear, o sangue volta devagar, vai ter pés inchados. E por que eu vou ter uma cardiomegalia? Tenho doença de Chagas, sou coronariano, tenho uma hipertensão que eu não trato, eu tive quando criança uma virose que pegou o meu coração, eu tenho doença da válvula, então, ninguém. São 5 pontos. 5, as principais causas para cardiomegalia são essas. Então, falta de ar, primeira coisa, eu vou pensar na parte respiratória. Mas falta de ar pode ser tantos outros problemas também, pode ser também cabeça. Porque as pessoas confundem muito, isso é comum. Queixa de consultório. Doutor, eu tento respirar, e não consegue encher o peito até o fim. Isso não é, eu falo assim, eu brinco, é paixão, né? Respiração suspirosa, né? Mas a falta de ar de verdade, se eu for correndo até lá e voltar, eu vou chegar aqui, ofegante. E as pessoas, na maioria das vezes, quando queixam de falta de ar, não é ofegância. É sentado, essa é a respiração suspirosa. E sentado sem movimento, muitas vezes, né? A pessoa com uma crise de bronquite, de asma, ela está cansada. Outra, respira de boca aberta. Por quê? Porque para conseguir ventilar melhor, que só pelo nariz não dá. Então, falta de ar não é... Sozinho não é um sinônimo de cardiomegalia, né? Temos mitos e verdades, vamos ver um deles? Não é necessário fazer uma dieta preventiva. Volto, doutor Gataz vai dizer se é verdade ou não. Agora,